a Ti, Senhor Deus, a unção dobrada do Teu Espírito Santo, e que Ele possa, Senhor Deus, ser o intérprete correto, Senhor Deus, da Tua palavra para a nossa exortação, para a nossa edificação. E em nome de Jesus é que oramos. Amém. Bom dia, igreja. Como os irmãos perceberam pela palavra do presbítero Campa, ele é meu amigo, né? Mas eu primeiro gostaria de agradecer ao reverendo Levi, ao conselho da igreja, pelo privilégio de me conceder a oportunidade de vir nessa manhã, obrigado, viu, reverendo, e poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. O segundo também é trazer uma palavra de gratidão e reconhecimento à igreja pelo ministério que Campa tem exercido no Mackenzie. Também ele conta a história, eu também conto história, né? Primeiro, Campa atuou como conselheiro durante anos, ali trazendo a sua colaboração, até que aceita um desafio, e vocês o conhecem muito bem, de virmos tratar aqui não só da recuperação, restauração e outros nomes que desejem utilizar, do histórico hospital aqui evangélico em Curitiba e também da faculdade. Ele assume esse desafio, o que faz com muito valor. Cumprida a função, ele mesmo resolve que chegou a época, né, Campa? E aí é claro que ele não vai descansar, volta para o conselho para continuar trabalhando conosco. Somos muito gratos a Deus pelo ministério dele, de Kassab também, que tem se desdobrado primeiramente como professor e hoje como diretor do nosso colégio mais antigo, o colégio que foi criado pelos missionários reverendo Chamberlain e sua esposa Mary Ann, hoje é dirigido pelo Kassab, o que tem feito com rara maestria. Mas, meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus num salmo por demais conhecido. Mas eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu preciso que você mesmo confira, leia a palavra de Deus e lhe permita ser iluminado pelo Espírito Santo, porque quem fala a sua mente e seu coração é o Espírito Santo. Salmo de número 133. O conhecemos e talvez até alguns de nós possam recitá-lo de cor, porque é um salmo por demais conhecido, o salmo de número 133. Diz a palavra do Senhor: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E esse texto, é claro, veio à minha mente e ao meu coração, porque eu estava pensando exatamente no aniversário da igreja, seja pensando nos 99 anos de fundação ou dos 67 anos de organização. O que precisa ficar muito claro para todos nós é que o que se celebra aqui não é o aniversário de um prédio, não é o aniversário de um estatuto, mas é o mover de Deus na sua vida. O que se celebra aqui é o mover de Deus na vida de famílias que por aqui já passaram e por você que aqui está. O que celebramos é aquela página no boletim que, para mim, ela impressiona, em que você vê a celebração dos aniversariantes, a oração pelos enfermos, que ali podemos perceber que Deus continua a se mover aqui nesta igreja, na vida de cada uma das pessoas. É disso que estamos falando nessa manhã, é isso que celebramos quando falamos de aniversário de igreja. E por isso, esse tema emerge com naturalidade. Falar em comunhão, falar na união dos irmãos, é algo que é natural pensar, porque somos o corpo vivo de Cristo Jesus. E aí, irmãos, seguramente uma reflexão necessária, visto que a gente falar em unidade, a gente falar em união, a gente falar em comunhão, me permita dizer uma coisa e não se sinta agredido. Vamos falar a verdade.
é o maior problema que nós enfrentamos como seres humanos. É viver em comunhão, é ter unidade, é manter unidade. E é interessante pensar que o mundo, ele não é bonitinho, como Davi descreve aqui nesse salmo. Mais do que isso, a Bíblia fala dessa dificuldade. O que dizermos do problema relacional entre Caim e Abel, entre Jacó e Esaú, o problema na família de Davi, você o lembra muito bem, o que falar de Isaac, de Rebeca e a relação com seus filhos. É óbvio que eu não quero citar nem esgotar os inúmeros casos de problemas relacionais que encontramos na palavra de Deus, mas a história do ser humano é a história de conflitos relacionais. Mas o que é importante dizer, e Davi nos fala sobre isso, Jesus falou o tempo todo sobre isso, é o seguinte, e eu não pretendo esgotar esse assunto, eu e você não podemos nos acostumar com os problemas relacionais. Nós não podemos achar isso natural, não podemos nos aquietar com isso e nos conformar e chegar mesmo a dizer, se aconteceu com Caim e Abel, por que não vai acontecer comigo e com os meus? É por isso que Davi e eu e você precisamos ir além da poesia que o Salmo é e perceber que Davi, na verdade, está nos ensinando que união, que comunhão traz bênção, traz bênção e traz vida longa, é disso que ele está dizendo. E a palavra aqui para você nessa manhã, por favor, não é o seguinte, dá uma melhoradinha nos seus relacionamentos. Não é isso. Ou seja, olha para o lado e dá um sorrisinho para o irmãozinho na igreja, abraça o irmão, vai além disso. Porque a gente vive os nossos problemas relacionais, seja no âmbito da família menor, seja no seio da igreja, seja nas relações profissionais, seja por onde quer que a gente vá. Talvez alguns de nós cheguem aqui hoje em situações limites nas suas relações. Mas veja só, nós estamos lidando aqui com o livro de Salmos, é um livro, é o cancioneiro do povo de Israel, e ele usa diversos elementos que são por demais conhecidos pelo povo de Israel. E aqui a gente vê, primeiramente, precisa perceber que há por trás o ideal de Deus da família. Lembra do que estava escrito no Gênesis? Não é bom que o homem esteja só. Você lembra das separações entre Abraão e Ló, entre Jacó e Esaú, problemas relacionais dentro de famílias que acontecem. Você lembra que os profetas falaram tantas vezes da necessidade de cuidar da viúva e do órfão? Esse chegou a ser um problema tão sério em Israel que leis foram criadas, seja a lei do levirato, do cuidado da viúva, do adultério, do divórcio, vivido pelos problemas familiares. Esse salmo, tenha certeza, não é uma tese solta no espaço, não é uma poesia que Davi, num dia chuvoso, numa tarde de domingo, pegou isso e escreveu, não. Fala de situações concretas em suas relações. E eu insisto com você, ele diz e está ensinando também a nós que união traz bênção e traz vida. Mas eu quero falar apenas de um versículo, de um desses versículos. Mas para que eu chegue com ele lá, eu preciso que você entenda os versículos anteriores, para que a gente possa caminhar além da poesia. Eu quero dizer primeiro e falar para você que dizer que está em união é como o óleo que desce precioso sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. Na verdade, ele está falando de uma coisa que Israel entende e você precisa entender. Arão, é claro, ele representa, ele é o símbolo do sacerdócio separado, do sacerdócio abençoado, pelo serviço especial a Deus, pela cerimônia de ungir.
E essa aqui é uma cerimônia que ele está descrevendo, que você encontra em Êxodo 29, versículo 7, você encontra em Levítico 8, versículo 12. Era uma cerimônia prevista, nada menos do que a bênção de Deus para o homem em seu propósito especial de servir como sacerdote. Você sabe o que Davi está falando aqui? Que união, ele tem um aspecto cultual. Viver as nossas relações é culto, e aí, nesse sentido, é como se ele estivesse dizendo para a gente: não dissocie a sua fé das suas relações. Relação com o outro é relação com Deus. Relação com o outro é culto. Relação é expressão de fé. Pelas suas relações, você tem como medir sua relação com Deus. Lembra-se do que Jesus disse? Como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo ao meu irmão? Um novo mandamento eu vos dou. Eu preciso, então, pensar no aspecto cultual das minhas relações. Porque a relação com Deus, irmãos, não é assim: domingo 9h30, eu tenho um encontro aqui na igreja, quando acabar, aí deixa a vida caminhar. É como se fosse outra coisa. Porque esses momentos de culto aqui, a liturgia do culto acaba, mas continua a liturgia da vida, que é culto também. Quando encontramos Jesus falando com a mulher samaritana, e Jesus, depois de responder a seus questionamentos, diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, isso não é no determinado momento, é naquele poço onde ela estava, à busca de água, e nem sabia o que estava procurando. O Senhor quer que nós percebamos a nossa relação e vivamos a nossa relação com Ele, onde quer que a gente esteja. E não somos ETs. Nós vivemos num mundo povoado por seres humanos iguais a nós, feitos segundo a imagem e semelhança do próprio Deus. Mas eu não paro aí. Eu vou para a segunda cláusula, que está falando que a união é como o orvalho do irmão. Agora nós vamos para a escola dominical. Você que é doutor em geografia bíblica, vai se lembrar que ele está citando um monte, o Monte Hermon. E para que você se recorde, eu quero te dizer o seguinte: esse monte, ele tinha cerca de 2.900 metros de altura. Era um monte tão alto que no seu cume ficava o tempo inteiro cheios de gelo. E com o passar do tempo, esse gelo descia e ele se derretia naturalmente, e ali era uma nascente que nunca secava. E dali se gerava o quê? Água. E essa água, ela descia e ia para o Rio Jordão. E é interessante a gente pensar que o bom sentimento de comunhão fraterna é também como o orvalho de Hermon. Ele desce do Hermon, vai pelo Jordão e chega até o Monte Sião. Monte Sião, a imagem aqui desse orvalho, eu preciso me lembrar que Israel era uma terra desértica, em que a água era um bem, era necessário. E à medida que essas colinas de Sião, que estão a mais de 160 quilômetros do Monte Hermon, recebem essa água, ela descedenta aqueles que por ali vivem e caminham. É evidente que o poeta ele está falando simbolicamente da bênção que procede de Deus, da bênção que procede de Yahvé, caindo sobre o ponto mais alto da terra e correndo para pontos inferiores. Ok? Entendemos o Monte Hermon? Agora eu preciso que você entenda o Monte Sião. O Monte Sião é onde fica Jerusalém, região de deserto, insisto com você, não tem fonte. Sião depende de Hermon. A água de Sião vem do Hermon, e ela fica ali na parte leste de Jerusalém, e antagonicamente aos 2.900 metros do Hermon, Sião tem apenas 800 metros. Se for comparar um ao outro, um é uma montanha e o outro é um montinho.
E você há de se lembrar que esse Monte Sião, ele vem da história, porque ele foi habitado pelos jebuseus, e Davi os expulsa, os desaloja dali. Era um lugar privilegiado. E se eu for pensar nos papéis desses dois montes, Hermon não tem grande significado. Não tem grande significado. Ele é citado pouquíssimas vezes, talvez no máximo 10, 15 vezes na Bíblia. Não tem muito o que dizer de Hermon. Mas não esqueça, hein? É Hermon que alimenta Sião. Já Sião é pequeno, mas tem um grande significado. É citado mais de 60 vezes. É visto como o lugar do estabelecimento do reino de Deus. Mas precisa. Por que eu quero lhe dizer isso? Por que eu quero lhe preparar para isso? Porque aqui um princípio divino para a nossa vida, que o Senhor nos oferece na leitura desse salmo, aonde está a bênção e a vida que o Senhor oferece. Eu quero usar as figuras trazidas por esse salmo para refletirmos sobre as nossas relações. E a primeira coisa que quero destacar para você nessa manhã é que a gente, ao falar de água, nós estamos falando daquilo que é essencial para viver. Sem água, o ser humano não vive. Essa é a figura que Davi explora. E a primeira coisa que aprendemos e precisamos aprender aqui é que o Senhor nos criou para sermos essenciais na vida uns dos outros. O orvalho de Hermon é essencial para a vida em Jerusalém, porque sem água não se vive. Sião é muito importante, mas precisa do Hermon. Lembre-se que Sião era a cidade de Davi. No Novo Testamento, Sião ganha um significado espiritual até, representando, sabe, nada menos do que a morada de Deus e o reino celestial. Tal a importância, mas precisa de Hermon. E o que Hermon envia para Sião? Água. Água. Para dessedentar. E me permito usar essa figura para dizer que, infelizmente, tem monte que só envia esgoto. Tem monte que quer ser sazonal, que produz água o tempo inteiro, mas só quer enviar em determinados momentos. Nos momentos que julga serem os mais agradáveis. Mas saiba que nossos relacionamentos não podem ser assim. Hermon não espera a reação de Sião. O orvalho simplesmente desce. Como isso é diferente do pensamento que muitas vezes temos uns em relação aos outros. Nós dizemos e às vezes pensamos, eu não vou lhe dar o que você precisa, eu não vou lhe oferecer a paz, o amor, o carinho, a presença que você precisa, porque você não me satisfaz em nada. Muitas vezes, nós nos relacionamos na base da troca, daquilo que eu preciso ganhar. E aí a pergunta emerge, você não tem nada a me oferecer. Ou alguns em relacionamentos, até conjugais, chegam mesmo a dizer, você já não está mais satisfazendo as minhas necessidades. E pensamos nos nossos relacionamentos na base do eu, do eu, do eu, do eu. Mas a bênção de Deus e a vida plena precisa partir de mim. Lembre-se do que a palavra de Deus nos ensina. No que depender de vós, tende paz. Lembre-se o que Jesus diz, amai-vos. Paulo nos faz lembrar na ceia, e toda vez que participamos da mesa da comunhão, somos lembrados a examinarmos-nos a nós mesmos, mas nós desenvolvemos uma coisa doentia, que eu prefiro examinar o outro, para saber se é digno não da minha confiança, da minha presença, da minha dedicação, e na caminhada muitas vezes resolvo tirar a minha consideração. Creio que isso é algo que a gente precisa refletir. Ser essencial na vida do outro. Jesus nos convida a nós sermos essenciais na vida dos nossos semelhantes. E, por favor, não classifique essa palavra como se eu estivesse dizendo para você, seja essencial na vida do seu marido, da sua mulher, da sua família.
O Senhor nos convida a ser essenciais na vida das pessoas. E olha, meus irmãos, eu creio que esse tem sido um grande problema na igreja brasileira, que se acostumou a um evangelho autocentrado. Problemas do nosso tempo. Se fala em muitas comunidades por aí em prosperidade, e é o quê? É a minha prosperidade em detrimento do que quer que seja. Eu não quero saber qual é o problema do outro, eu quero saber de eu ser próspero. Muitas vezes as pessoas têm lidado com os problemas de saúde, e fico feliz na presença da irmã que passou por um problema de saúde e hoje está aqui adorando ao Senhor. A gente precisa entender, e essa lista de oração que no boletim está, nos chama a atenção para sermos essenciais na vida uns dos outros e pensarmos que as lutas que nossos irmãos, que as pessoas vivem, precisam ser empaticamente, graciosa e misericordiamente percebidas por nós. Problema que a gente vive hoje, Deus é um agente a nosso favor, em nosso serviço. E nesse sentido, nós deslocamos a pessoa de Deus do trono e sentamos nós mesmos em achar que Deus nos deve todas as coisas, que o que viemos fazer aqui não é reconhecer a sua soberania, o seu cuidado, mas requerer, e o que é pior, é pensar no culto apenas como um momento de prazer espiritual, mas Jesus está nos convidando e continua a nos convidar para ir e fazer discípulos. Sabe o que isso quer dizer? Abençoe as pessoas, seja bênção na vida das pessoas. Jesus nos convidou a buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, e não há igreja que não tenha ovelha perdida. E o Senhor nos convida, abençoe essas pessoas, não se conforme com o ausente, não se conforme. Eu lembro tantas histórias vividas na vida da igreja, de gente que orou por anos, por décadas, por um filho, por uma mãe, por um pai, e o Senhor honrou. Não abandone uma vida de oração por aqueles que fazem parte da comunhão que você tem, seja na família menor ou na família maior. Irmãos, mais do que nunca precisamos orar por nossas famílias. Precisamos colocar diante de Deus os nossos. Os tempos são sombrios, e não basta a gente reconhecer isso e ficar aqui contando histórias de males e mazelas que passamos dentro da nossa casa. Mais do que nunca é hora de clamar ao Senhor pela nossa casa, pedir ao Senhor que abençoe essa igreja, que ela continue a ser sal e luz em Curitiba e onde quer que o Senhor permita a vocês chegar. Jesus nos convida a refletir. Você sabe o que quer dizer mandamento de mutualidade? Isso é um termo técnico que a gente usa na Bíblia, e se você quiser ler a Bíblia dessa maneira, mandamento de mutualidade é aquilo que a palavra se nos impõe nas nossas relações. Eu quero citar algumas, mas são mais de 100, que você pode encontrar em toda a Bíblia. Essas instruções não são leis, mas são princípios de convivência que mostram como a fé se manifesta nas nossas relações. Alguns você se lembra muito bem: amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros, servi uns aos outros, ajudai-vos, sejam humildes e considerem os outros mais importantes, exortai-vos, consolai-vos, instruí-vos. A mutualidade na Bíblia, portanto, não se restringe a uma lista de regras, mas nos convida a viver isso como uma atitude de vida. Por isso eu quero dizer e repetir isso para você: seja essencial na vida das pessoas, seja essencial, busque ser essencial, porque na verdade Jesus confirma a necessidade de sermos essenciais na vida das pessoas, mas tem gente que não faz falta. E que essa pessoa não seja eu. E que essa pessoa não seja você. Que saiamos pensando que a comunhão, que é bênção para a vida,
ela possa ser vivida, porque eu quero me empenhar, como razão da minha fé, que é Jesus, a ir ao encontro das pessoas, a ser essencial na vida das pessoas. Mas também o salmista nos convida com a sua figura da água que desce do Hermon e que passa pelo Jordão e que chega até Sião. Nos convida nas nossas relações a deixar o rio fluir. Deixa a água. Hermon produz orvalho, derrete, vira água e o rio Jordão leva a água até Sião. E o que Sião precisa fazer para receber a água, hein? Você consegue responder isso para mim? O que Sião precisa fazer para receber a água que desce do Hermon? Nada. Precisa fazer nada. E aí, irmãos, eu quero falar de mim e de você. Como a gente é exigente com os outros. Como a gente é exigente dentro da nossa casa. O outro sempre precisa fazer, ou quem sabe, deixar de fazer. E aqui nos relacionamentos familiares tem um problema seríssimo, que eu quero chamar de cupom emocional. Cupom emocional é aquilo que eu quero chamar do que você tem acumulado nas suas relações. E tem gente que está guardando cupom emocional há anos, há décadas. Gente que exige muito em relação ao outro, que acumula suas mágoas e amarguras, que está gerando uma herança de mágoas e amarguras. E eu pergunto, herança de quê? Do bem ou do mal? Para quê? Vai servir para quê? Vai adiantar o quê? E é interessante, esses dias eu estava pensando, mais do que nunca, eu perdi pai e mãe num intervalo de tempo curto. A pandemia levou meu pai, minha mãe com Alzheimer deteriorou muito rapidamente, 1 ano e meio depois minha mãe falece também. E isso assim, foi muito intenso para a família, e curiosamente veio num momento que a nossa família é muito grande, minha mãe tinha 10 irmãos, e de uma hora para outra começou as pessoas a falecerem, e eu confesso que uma coisa muito óbvia tomou meu coração, que é como é rápida, como são rápidas as coisas, como elas passam rápidas, e a gente pensa que vamos ter o presente eternizado, nós vamos viver esse momento e vai ser sempre assim, e nós somos sempre surpreendidos pelas mudanças na vida, sempre nos surpreende, e a gente sempre age com insegurança, e muitos de nós chegamos mesmo a duvidar das intenções de Deus. A gente fala, lembra de cor, recita até, todas as coisas cooperam para o... de quem? E eu amo a Deus, mas eu continuo a desconfiar das ações, das intenções de Deus, quanto a uma realidade ruim que está diante de mim. E aí, irmãos, você quer ver uma coisa que solapa a fé? Solapa a fé. Se você tiver coragem de pensar nisso, reflita no que eu vou lhe dizer agora. Alguns de nós, crentes, gente sincera com Deus, mas tem desenvolvido uma dúvida meio que subconsciente das reais intenções de Deus. Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso. Isso também é cupom emocional. E na medida que a gente vai guardando essas coisas, primeiro em relação a nós mesmos, mas também em relação de Deus, isso solapa a fé. Isso tira a esperança de viver. Os nossos óculos que nós olhamos a enxergar a existência são óculos sujos, que não veem a realidade verdadeiramente como ela é. A gente precisa tomar cuidado com os cupons emocionais, mas também a gente precisa lidar com o problema das relações de medidas, em que eu só dou o que eu recebo. Se eu recebo, eu não dou. Ou então eu fico contabilizando a relação. Isso estraga amor, isso faz... Paulo disse que o amor nunca acaba, não é isso? Mas há condições que ele coloca ali que podem esfriar. E a gente precisa pedir a Deus que nos livre dos cupons emocionais,
deixa a água ir para Sião, abençoe. Veja como as nossas relações não são naturais. Muitas vezes eu quero usar a figura de Hermon e de Sião. Muitas vezes a gente quer que Sião suba ao rio. Vem buscar água aqui. Vem buscar água aqui, contra a natureza, contra a geografia, contra tudo. E aí a gente aprende na palavra de Deus o versículo que deixa a gente mal. Se seu irmão tiver uma coisa contra você, o que você tem que fazer? Hein, gente? É melhor não tocar nesse assunto, né? Se seu irmão tem uma coisa contra você, deixa a tua oferta e vai você ao encontro dele. Ah, meu Deus, desculpa a má palavra agora, eu não vou atrás daquele lazarento, não. Gente, deixa o rio fluir, deixa o rio fluir, deixa a coisa acontecer, deixa o almoço de domingo voltar a ser alegre, uma bênção, porque os cupons emocionais estão sendo jogados fora agora. Seja uma bênção e deixe o Jordão levar o fruto do seu orvalho para Sião. Você lembra do que Jesus fez? Pedro vai lá, Pedrão, né? Tá, dono da situação, achando que ia resolver tudo na marra, na força. Ele vai lá, arranca a orelha de Malco, lembra disso? Arranca a orelha de Malco. E Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, está doido? Você está louco? Bateu na direita da outra face, levanta o caído, cura o enfermo, ressuscita o morto, se preocupa, e Jesus se preocupa. Eu falo mal de fariseu, mas eu tenho lido o Novo Testamento, eu tenho chegado à conclusão que Jesus amava muito os fariseus, porque ele fazia questão de responder a eles. Jesus respondia aos fariseus, aos escribas, aos saduceus, aos herodianos, aos discípulos, a ovelha, até a bode, ele respondia. Jesus se ocupa com Pilatos, com o sumo sacerdote. Jesus lida com o deserto de Sião. Jesus lida com a agrura das pessoas. Jesus lida com o mal dizer, com o mal falar das pessoas. E o seu olhar é de graça e de misericórdia, e nos convida a olhar. Deixa a água fluir do seu rio, irmão. Deixa fluir, irmão. Sabe onde é que Jesus foi julgado e condenado? Foi em Sião. Mas o orvalho desceu e alimentou Sião. Ele continuou a descer, e Jesus ressuscitou para salvar ao Monte Sião também. Tudo para nós é tão definitivo. As situações da vida, na verdade, como eu já lhe disse, elas são tão fugazes. E quando eu digo para você, deixa o rio fluir, eu estou te dizendo, abençoe, seja bênção, perdoe, dê o primeiro passo, vá ao encontro. A gente vive hoje uma geração de sóis, de gente abandonada, de gente sozinha, de gente tão egoísta que nem percebe que é egoísta, destruídas por endeusarem a si mesmos. Mas talvez você possa me dizer assim: espera aí, Cid, como eu vou ao encontro se eu estou me sentindo assim? Como? Eu não tenho nada para dar. Estou me sentindo seco, não tenho nada para oferecer para ninguém. Na verdade, quem precisa sou eu. Mas eu quero te dizer, com amor, para com essa autocomiseração. Isso é erva daninha na sua vida. Eu quero te contar um exemplo. Aprendemos no seminário que não é boa homilética a gente falar da gente mesmo. Mas eu vou te dar um exemplo pessoal. Meu filho mais novo, tenho 2 filhos, e agora um neto, tem 4 meses de vida. Passei o final de semana do Dia dos Pais com ele, mas, meu Deus do céu, eu queria que o tempo parasse ali, que eles moram em São Paulo. Não é esse o assunto é outro. Deixa meu neto quieto. Meu mais novo nasceu, e aquela alegria, aquele agito, demora para a mãe sair da sala cirúrgica,
Cadê a criança? Ninguém fala nada, e eu sou assim pequenininho, né? Eu falo um pouco alto, né? E um pouco irritado, eu falei, ó, ou me avisa ou eu estou invadindo. E o médico chega e fala assim, calma, pai, seu filho nasceu com um problema de nascença e nós precisamos encontrar um lugar, porque aqui nesse hospital não tem uma UTI neonatal, não tem condições de operá-lo, e nós estamos tentando um transporte e nenhuma ambulância quer transportar seu filho. Já conseguimos até a vaga no hospital. Não precisa nem dizer para você que meu mundo acabou ali naquela hora. Naquela hora, meu mundo acabou. E ninguém quer levar meu filho. Minha mãe estava comigo naquela hora, e minha mãe é enfermeira por profissão. Eu vou levar meu filho. Minha mãe vai no colo. Era desse tamanhinho. Olhou assim, meu filho, é assim que vai ser, pode me dar meu filho. O senhor vai precisar assinar um termo de responsabilidade, pode botar o que vocês quiserem. Peguei a criança, colo da mãe, botei dentro do carro, levei para o outro hospital. Irmãos, ninguém tinha um problema maior na face da terra do que eu. Ninguém tinha um problema maior do que eu. E eu fui de um hospital ao outro reclamando com Deus. Fui falando, por que eu? Eu sirvo ao Senhor, porque eu, que mal que eu fiz, o que houve? E fui reclamando. E Deus, eu não ouvi a sua voz naquele momento. E entro nesse hospital, e esse menino é internado no dia seguinte, um bebê desse tamaninho, passa por uma cirurgia, é colocado numa enfermaria, um desconforto tremendo, hospital público, horrível, era um hospital de referência de neonatal. E esse menino, até o primeiro ano de vida, passou por 6 cirurgias. Não foram momentos fáceis para mim e para minha esposa. Até a hora que eu fui visitar os leitos nesse hospital que nos levaram. E eu chego no leito do lado, a médica parece que percebia meu estado de espírito, vira e fala o seguinte, vai morrer amanhã. Aí vamos para o outro, gêmeas chipófagas, em que ia ser operado e uma ia morrer, a outra ficava. Vamos para outra, uma criança que nasceu sem cérebro, e que estavam só esperando morrer. E eu fui lidando com casos assim, e aí eu comecei a falar, oi Deus, tudo bem com o senhor? Sabe aquele negócio que eu falei para o senhor ontem? Esquece, tá, Deus? Obrigado, viu, senhor? Obrigado, porque o problema do meu filho tem solução. Cuidado. E ali eu aprendi. Cuidado com a autocomiseração, porque ela pode ser daninha. Lembre-se que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Eu não entendi ainda bem não, tá? Mas eu estou aprendendo, mas eu preciso acreditar que todas as coisas cooperam para o bem. Deixa o rio fluir, deixa o rio fluir, abençoe com a água que emana de você. Mas, finalmente, eu quero pedir que você lide com uma coisa que nos mata. Quando eu pego e digo, eu só preciso de mim mesmo, eu só posso contar comigo mesmo. Se aquela palavra, quem não ouviu isso, da mãe com os filhos dentro de casa, em que eu, como marido, fico sentado no sábado e não ajudo ela em nada. Os filhos estão cada um fazendo isso e a mãe está pedindo ajuda e ninguém faz nada, e a mãe diz, não posso contar com ninguém, só comigo mesmo, não é? É mais ou menos isso. Cuidado com essa coisa de achar que você é autossuficiente. Lembra, irmão, só tem gelo, e gelo só se transforma em água em contato com o meio. Gelo se transforma em água e é curioso, não acaba. Se você pegar, vai entrar no Google hoje à tarde, na hora do almoço, entra no Google e escreve lá, Monte Hermon. Sabe qual é a imagem que vai vir? De um monte com cume completamente em gelo, não acaba. Uma montanha árida, uma montanha congelada, se transforma em fonte de vida. De vida. Hermon, na sua aridez e no seu gelo, ela produz vida no deserto. E aí, com isso, a gente precisa tomar cuidado. E eu quero citar para você pelo menos 3 deles que a gente precisa lembrar.
O primeiro, a gente precisa tomar cuidado com uma religião autocentrada, em que Deus é para mim, e um dos maiores problemas é a tentação de sermos só para nós. Parabéns, Igreja Presbiteriana de Silva Jardim, completamos 99 anos, nós somos bom mesmo, né? A gente é bom, a gente faz tudo de melhor, e a gente, do ano que vem, estamos todos nós aqui juntos. Amém, igreja? Amém, estamos todos juntos. Cuidado com isso. Porque se a gente se fecha em nós mesmos, nós eliminamos a possibilidade de abençoar as vidas que o Senhor Jesus quer transformar. E o elemento que Ele quer usar para a transformação é você. Cuidado com o perigo de você se achar dono de Deus, em que Deus quer dar vazão ao que você deseja e às suas razões, de um Deus que justifica a sua forma de ser e de viver. Isso é uma vida que se mobiliza e não se permite transformar. Cuidado para não pensar num Deus que está a serviço das suas vontades, das suas opiniões, e que, na verdade, você passa a ser um representante ou a voz de Deus, não no sentido de pregar o Evangelho, mas de tentar expressar o que Deus quer. Cuidado que isso é diabólico, hein? Isso é diabólico. Mas há um terceiro cuidado ainda que eu e você precisamos ter. Cuidado para não estar apostando numa vida que é só suas vontades, que você é o centro da sua existência, que o mundo todo e o entorno está aí para lhe servir, porque talvez Hermon pudesse dizer, está vendo? Há séculos eu sou explorado por aquele montelho lá, mando água para ele 24 horas por dia e não recebo nada. Mas não se esqueça que a água que vem do Hermon não se esgota, porque o suprimento vem mais de cima. O suprimento vem de Deus. Foi Deus que criou todas as coisas. Assim, as palavras do poeta são tão desconcertantes quanto as palavras do Sermão do Monte, que consertam a culpa de uma comunhão fragmentada. Olha o que Jesus disse em Mateus 5, 22 a 24. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. A quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, lembra disso aqui que eu já te falei, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Qual dessas partes que Jesus falou dizem respeito a culto? Qual delas? É o momento de trazer a oferta? Também. Mas ir ao encontro do irmão é culto também. É aí, nesse momento, nessa hora, que nós reconhecemos e adoramos ao Senhor, porque reconhecemos o seu senhorio em nossa vida. Concluindo, eu quero dizer para você que é por isso que esse salmo termina por dizer que a bênção de Deus e vida eterna é consequência de união, porque Deus não habita entre desertos humanos. Deus não habita na solidão. Onde Deus não está, não há vida. E você sabe que isso é intrinsecamente impossível, Deus não estar. É impossível Deus não estar. Eu preciso pensar, como diz o Salmo 139, ainda a palavra não me veio à boca e o Senhor conhece toda. Eu nem, no ventre da minha mãe, Deus já sabia. Não cai um fio de cabelo sem que Deus o permita. Por isso, que uma vez proposta a vocês essas imagens, o poeta pode dar-lhe outro nome e explicar a sua razão. O óleo da unção, perfumado e aliviador, nos mostra o prazer de estar juntos. Esse é o ideal. O prazer de nos relacionarmos. Não é bom que o homem esteja só. Não fomos criados para a solidão.
o orvalho que se transforma em água e inunda e fecunda a terra seca e dá de beber, é o Senhor nos mostrando que eu e você podemos oferecer suprimento espiritual, emocional, material, ou seja, trazer completude à vida de nossos semelhantes, porque o recebemos do Pai. Irmãos, ali no templo, ali para a comunidade de irmãos unidos, o Senhor envia a sua bênção, bênção que é vida, vida que é duradoura, porque vida precisa ser cheirosa como o óleo da unção. E assim eu preciso lembrar que Jesus morreu por mim e morreu por você, para que a gente tenha vida em abundância. E a vida em abundância vem também das nossas relações. Parabéns, igreja. Parabéns por 99 anos de existência e 67 de organização. Mas que você possa dizer: Senhor, obrigado pelo seu mover na minha vida, na vida da minha família e na vida dos meus irmãos. E a gente possa dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus os abençoe.